Tá bom, então, estudo de Masechet Makot, a gente tem a priori mais dois shiurim até o fim da Masechet, estamos quase acabando, então vamos lá. A gente está ainda a ficar Gimel Amud Bet, fala para a gente Agmará Gufa, mais ou menos a metade da página. A gente vai trazer um pedacinho de algo que foi trazido antes. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, falou Rabbi Yoshua ben Levi, Shlosha dvarim asu beidin shel mata veiskimu beidin shel male al yadam. Três coisas, o Beit Din aqui embaixo, Hazal decretaram aqui embaixo, e a Kadosh Baruch Hu, com o Beit Din dele lá em cima, aceitou e transformou isso em mitzvah e concordou com o que foi feito. Eloé, mas essas são as três coisas. Mikra Megillah, a leitura da Megillah. A Megillah foi decretada por Mordecai e Esther. Eles pediram para o Beidin decretar que tem mitzvah de ler a Megillah. Eles decretaram e a Kadosh Baruch Hu lá em cima concordou com essa mitzvah. Vesheilat Shalom Beshem. A gente vai ver que na época de Boas e também em outras épocas isso aconteceu. Eles costumavam dar bom dia, Shalom Aleichem, usando o nome de Akadosh Baruch Hu. De forma geral, é proibido falar o nome de Akadosh Baruch Hu em vão, mas a gente encontra que na época de Boas, que o povo começou a se afastar de Akadosh Baruch Hu, ele começou a usar o nome de Hashem, Besheilat Shalom, na hora de perguntar, na hora de dar um bom dia, e Beidin Shilmala concordou e não viu isso como algo em vão. E a outra coisa, Ve'avat Maaser. Avat Maaser é na época de Ezra, se não me engano, a gente vai ver um pouco mais pra frente, que eles decretaram que os Kohanim não vão receber, ou os Levim, desculpa, que os Levim não vão receber o Maaser deles. Geralmente a gente tem Maaser e Shon dado para os Levim, mas já que os Levim não vieram para Eretz Israel junto com Ezra, Sofer, eles não vão receber o Maaser, embora tenha uma mitzvah da Torá de dar o Maaser para os Levim, foi tirado deles e a Kadosh Baruch Hu concordou. Agora, fala Rabbi Shimon Levi, ele traz psukim, de onde eu sei que o que foi decretado embaixo foi aceito em cima. Então, Mikra Megillah, com relação à leitura da Megillah, está escrito que emu vekiblu a Yehudim. Está escrito que emu vekiblu, lekayem é cumprir e lekabel é receber. Vem aqui a drachá do Pasuk que fala que emu lemala mashe kiblu lemata. Aceitaram lá em cima, validaram lá em cima o que o Beidin aqui embaixo recebeu sobre si mesmo. Então, a linguagem kiemu vekiblu significa que lá em cima, kiemu lekayem, lekayem um shtar, lekayem um contrato, validar ele, validaram lá em cima que o Beidin aqui embaixo, que Belatzmo receberam sobre isso mesmo. Veshelat Shalom, de onde a gente sabe que isso que Boas decretou que quando se cumprimenta, se usa o nome de Hashem, isso daqui não é chamado de usar o nome de Hashem em vão, Dertiv, está escrito no Pasuk, Vene Boas Bame Beit Lechem, Veomer Lakotzim, Hashem Imachem. Quando Boas voltou de Beit Lechem, ele encontrou os Kotzrim, os trabalhadores dele, e falou, Hashem Imachem, que Hashem esteja com vocês, e usou o nome de Akadosh Baruch Hu. Veomer, está escrito no Pasuk, Asher Imcha Gibor Echaim. E a gente encontra quando o Malach se encontra com Gidon, se eu não me engano, um dos Shoftim, ele fala para ele, Hashem imcha gibor echail. Hashem imcha, que a Kadosh Baruch Hu esteja com você. Também usou o nome de Hashem igual Boaz usou. Mas Velmer, pergunta, peraí, você já falou que Boaz falou Hashem imachem. Para que precisa desse passuca Hashem imcha gibor echail? Vechitema Boaz o de Avid midati, o Mishmai lo esquimo aliado. Por que não adianta só o passuco de Boaz? Porque pode ser que Boaz decidiu fazer isso. Boaz falou, decidiu falar Hashem imachem. Mas quem disse que a Kadosh Baruch Hu aceitou e concordou com isso? Por isso vem o Pasuk, vem Tashma, Veomer Hashem Imcha Gibor Echail. A gente encontra que a Kadosh Baruch Hu próprio, através do Malach, falou assim com o Shofet Hashem Imcha. Então o que Boaz decretou foi aceito. Avat Maaser Dechtiv, isso que tem, o Maaser foi passado para os Levim, está escrito no Pasuk, Eviu et kol Maaser Beit HaOtzar, todo o maaser que geralmente era dado para os Levim foi levado para o Beit HaMikdash. Vehi terev bebeiti vechanun nina bezot amar Hashem tzakot im lo iftach lachem et erubot hashamayim vereikoti lachem bracha ad blidai. Está escrito no pasuk, olha, tragam um maaser para o Beit HaMikdash, isso daqui vai ser a alimentação, todos os custos do Beit HaMikdash vão ser baseados no maaser que era para ir para os Levim, foi passado para o Beit HaMikdash, e fala que vocês podem me testar com relação ao Maaser, se eu não vou abrir para vocês as portas do céu para dar brachá para o mundo. Verikote lachem brachá ad blidai. Eu vou descer para vocês no mundo brachá ad blidai, sem fim, certo? Agora vai ficar aqui que é ad blidai, mas de qualquer jeito a gente vê que o Maaser que foi passado para o Beit HaMikdash, foi tirado dos Levim e dado para o Beit HaMikdash, bisruta isso, a Kadosh Baruch Hu vai trazer brachá para o mundo sem fim, ou seja, ele aceitou, ele concordou com o decreto de Ezra.
Mayad blidai, o que que é ad blidai até sem fim? Amarami bara, vati ivlusiv totechem ilomar dai. Ad blidai significa, olha, vocês vão receber tanta brachá, tanta coisa, até que vocês vão cansar de falar chega. Sheivlusiv totechem ilomar dai, as fataim shelachem, os seus lábios vão estar cansados de falar dai, dai, chega, tem muita coisa, não preciso de tanto. Então a gente vê que essa brachá enorme veio biscuit isso que o Maaser dos Levim foi passado para o Beit HaMikdash. Então aqui também a gente vê que o Beit Din Shel Mala aceitou que o Beit Din Shel Mata decretou. Amar Ableazar, fala Ableazar, Begimel Mekomot Ofier HaKodesh, em três lugares, em três situações diferentes, tiveram três Batei Dinim que eles decretaram coisas, falaram coisas, e isso foi feito Beruach HaKodesh, por inspiração divina, não foi só conhecimento humano, intelectual, teve lá alguma ajuda divina. Quais são as três? A Gemara na continuação vai falar o que aconteceu em cada um. Bebeit Dino Shel Shem, Bebeit Dino Shel Shmuel Aramati, Bebeit Dino Shel Shlomo. No Beit Din de Shem, Shem filho de Noach, no Beit Din de Shmuel Aramati, famoso Shmuel que nomeou David e Shaul como reis, e no Beit Din de Shlomo Amelech. O que aconteceu nesses três? Bebeit Dino Shel Shem, Dechtiva, Eker Yehuda Veomer Tzadkam Imeni. Com relação a Yehuda, os dois, o primogênito dele casou com Tamar, aí o primogênito morreu, o segundo filho dele casou com Tamar, com a mitzvah de Ibum, aí o segundo filho dele também morreu, e Yehuda falou, olha, espera o terceiro crescer, aí você casa com ele. Enquanto isso, Tamar foi embora, e Eudá não tinha planos de dar esse terceiro filho para casar com Tamar, porque dois já tinham morrido do casamento com ela. E conta pra gente a Torá que certa vez Eudá estava passeando, estava viajando com um amigo, nesse caso ele estava sozinho, ele estava viajando e por acaso ele encontrou lá uma meretriz, uma mulher que prestava serviços para homens, e ele teve relações com ela e ela engravidou. E ele não sabia quem era. E depois descobriram que era Tamar. E aí, quando viram que Tamar, que era para ser a noiva, a futura esposa do filho menor de Eudá, estava grávida, falaram: olha, ela se prostituiu, ela fez alguma coisa errada. Foram matar ela. Na hora que foram matar ela, ela falou o seguinte: olha, eu não vou falar de quem é meu filho, mas quem tem mas é o pai da criança, ele me deu de pagamento essas duas coisas aqui, um maquele, um anel que ele tinha lá. E Eudá reconheceu que era dele realmente. E o julgamento dela, se ela vai ser morte pelo que ela vai receber pena de morte pelo que ela fez ou não, foi no Beit Din de Shem. Então, assim no pasuk, vai aquele Yehudá, vai Omer Tzadkam Meini. E Yehudá reconheceu que o maquelo, o bastão que ela estava carregando era o bastão dele, e ela falou: olha, realmente é meu, ela tem razão, então ela não é Chayevet Mitah, porque ele estaria no lugar do filho. Pergunta a Gmará, Minaya Dada, onde Eudá sabia que era o dele. Dilma que Echideaz ali o Legabaza, na min Jachnina Legabá. De onde Eudá sabia que o filho era dele. Talvez igual ela teve relações com ele e engravidou. Pode ser que foi outro homem, outra pessoa que deu algo parecido. Como ele sabia que era exatamente dele? Então vem aqui a Gmará e fala: Yatztabat kol ve'amra mimeni yatzuk vushim. Saiu uma voz do céu na hora que começou aquela discussão: é de Eudá, não é de Eudá? Saiu uma voz do céu e falou: Mimeni yatzuk vushim. Foi eu que fiz isso acontecer. Uma voz do céu, uma voz de Akadosh Baruch Hu, olha, realmente é de Eudá, eu que fiz isso acontecer. Daqui vai sair Mashiach, daqui vai sair toda a história de Mashiach. Então é, é isso mesmo, certo? Então aqui teve uma voz do céu. Então no Beit Din de Shem, quando Tamar estava sendo julgada, tem uma voz divina que falou qual é o fim do julgamento. Beit Din Shel Shmuel, com relação ao Beit Din de Shmuel, está escrito o seguinte, Dechtiv, Ineni anu bi neged Hashem ve neged Meshichot shor mi lakachti, vayomru lo shaktanu velo ratzotanu. Shmuel, quando ele estava prestes a falecer, ele estava envelhecendo, desculpa, não envelhecendo, quando o povo pediu um rei, para liderar o povo, o rei vai liderar o povo no lugar do Shofet. Shmuel, naquele momento, ele era o Cohen e o Shofet, e o povo pediu um rei. Então o Shmuel falou: olha, por que vocês não me querem? Por que vocês querem que eu vou embora? Por que vocês querem me substituir por um rei? Eu peguei alguma coisa de vocês. Etchor milakachti. Eu nunca peguei nada de vocês, nunca peguei um boi de vocês. Vai, Omeru, e o povo respondeu: Lo shaktanu veloratzotanu. Olha, realmente você nunca se aproveitou do povo. Vai, Omered Hashem ved neshicho ki lo matzatem beyadim meuma. E aí Shmuel fala para o povo: eu quero que vocês testemunhem perante a Kadosh Baruch Hu e perante Mashiach Hashem, certo? O futuro novo rei, que eu não fiz absolutamente nada de errado. Vocês não estão me tirando porque eu fui corrupto ou algo do tipo. Vaiomer
Ed. E aí está escrito no Pasuk, Vaiomer Ed. E ele falou, realmente a gente testemunha. Agora, Vaiomer está no singular. Vaiomer, Vaiomeru mi bailei. Por que está escrito no singular? Deveria ser Vaiomeru, igual o Shmuel está falando com o povo. Shmuel falou, Etchor mi lakachta, eu peguei o boi de quem? Vaiomeru lo shaktani. O povo respondeu, não, você não pegou nada. E ele falou, olha, testemunhem de que eu nunca fiz nada. E aí está no singular, Vaiomer Ed. O que é Vaiomer no singular? Vaiomer, Vaiomeru mi bailei. Deveria estar escrito no plural. Então explica a Gemara, Yatztabat kol ve'amra, Ani ed bedavar ze. Saiu uma voz do céu de Akadosh Baruch Hu e falou, eu testemunho que Shmuel nunca pegou nada. Ou seja, também ali no Beidin de Shmuel, quando foram nomear o novo rei, teve uma voz do céu que testemunhou que Shmuel nunca pegou nada de ninguém. Bebeidin Oshel Shlomo Dechtiv, com relação a Shlomo, também está escrito o seguinte, lá também, uma voz do céu validou o julgamento. Está escrito: Vayana Melech Vayomer Tnula et Hayeled Achai Ve'amed Lo Temiteu, que ri imo, com relação àquelas duas mulheres que vieram perante Shlomo, uma que o filho tinha morrido, e a outra que o filho estava vivo, e elas ficaram discutindo de quem é o filho. Uma falou: meu é o vivo, o dela é o morto. Outra falou: não, o meu é o dela é o morto, o meu é vivo. Ficaram naquela discussão, e uma hora. O Shlomo ele resolveu do jeito que ele resolveu, mandou cortar a criança. Uma falou, corta, e a outra falou, não, não corta, coitado, dá para ela, dá a criança para ela. Nesse momento, Shlomo decidiu, entendeu quem era a mãe, certa história famosa, e pergunta a Gemara, Minaya da onde Shlomo realmente sabia que essa era a mãe? Dilma Yaruma e Miarmia. Talvez ela estava enganando, talvez ela foi muito esperta, ela deu jeitinho de enganar mesmo Shlomo, e explicar e falar do jeito que Shlomo ia entender que ela é a mãe, ou algo do tipo. Talvez ela estava manipulando lá a história, e a Tzabat Kovemra, Rimo. Então aqui não. Aqui também saiu uma voz do céu e falou, ela realmente é a mãe. Shlomo tem razão, certo? Ela não manipulou Shlomo. Ou seja, em três lugares saiu uma voz do céu para definir e validar um julgamento. Amarava, falarava, olha, a priori dá para explicar todas essas histórias sem uma voz divina. Mimai, quem disse com relação a Yehudá? Quando Yehudá falou que o filho é dele, que a gente perguntou, olha, como Yehudá sabia que era dele, talvez era outro homem, então veio uma voz do céu e falou, realmente era de Yehudá. Talvez, Dilma Yehudá, que van de Hashi viaje veiome veitra mei de Chazina, Machzikina, de lo Chazina, lo Machzikina. Yehudá, olha, Yehudá fez os cálculos, se ela está grávida, está agora no sexto, no sétimo mês, faz 6, 7 meses que eu estava lá, fez os cálculos, as datas e foi compatível. Agora, falar que talvez teve mais alguém, você não sabe, você não viu. E o Dá sabe que ele estava lá 7 meses, ela está grávida de 7 meses, então deve ser dele. Então não precisa de uma voz do céu para falar que é. A priori, a lógica nos diz que também é correto. Shmuel Nami, Shmuel também. Quando Shmuel falou que, olha, testemunhem de que eu não fiz nada de errado e aparece no singular, como se a Kadosh Baruch tivesse testemunhado e não o povo, porque se fosse o povo estaria no plural, falará, olha, Kul Israel, cara, ele é o Lashon Yehidi. Às vezes, Am Israel inteiro, por ser um povo só, é chamado no singular. Dechtiv, Israel no Shaba Hashem. A gente encontra que a missa de forma geral às vezes recebe é chamado pelo singular. Shlomo nami, Shlomo também. Midea kamerachmita ve'elo kamerachmita. Agora Shlomo também. Shlomo na decisão de quem é a mãe não ou quem não é a mãe, não teve manipulação lá. Shlomo percebeu quem tem piedade da criança, quem não tem piedade da criança. Assim ele descobriu, ou seja, pode ser que foi a lógica. Ela Gemara. Por isso fala Gemara que realmente a verdade é que se a gente fosse analisar de uma maneira lógica, dá para explicar todas as histórias de maneira lógica e simples, sem precisar falar que saiu uma voz do céu. Por isso termina a Gemara falando que isso que a gente sabe, que teve um Ruach HaKodesh, apareceu uma voz divina no Beidin de Shem, no Beidin de Shmuel e no Beidin de Shlomo, é uma Gemara, ou seja, uma tradição que a gente tem de que isso aconteceu. Ponto. Darash Rabi Simlai, fala Rabi Simlai, drachá famosa. 613 mitzvot neemru le Moshe. Moshe Rabbeinu recebeu 613 mitzvot. Vale a pena anotar que essa é a única fonte para isso que a gente tem 613 mitzvot. Essa Gemara aqui. Baseado nisso, a gente tem vários livros dos Rishonim sobre a contagem, quais são as 613 mitzvot exatamente. Tudo isso é baseado nessa drachá de Rabi Simlai. Temos 613 mitzvot que foram entregues para Moshe. 375 lavim que minyan motechama. ו-248 עשה כנגד איבריו של אדם. 365 proibições
são 365 proibições equivalentes aos 365 dias do ano e 248 mitzvot a ser, que são 248 equivalentes a 248 órgãos que tem no corpo da pessoa, certo? Órgãos, nervos, etc. Tudo isso soma em Hazal o número de 248. Então, as 613 são divididas em 365 lavim, proibições, um para cada dia, e 248 mitzvot a ser, um para cada órgão do corpo da pessoa. Amar Ravinuna Maikra, fala Ravinuna, de onde a gente encontra isso no Passuk? Está escrito no Passuk, Torá tzivá lá no Moshe Morashá. Torá tzivá lá no Moshe. Moshe Rabbeinu deu para a gente Torá. O que é Torá? Torá Begimatria. Qual o valor numérico da palavra Torá? De Torá tzivá lá no Moshe. Moshe Rabbeinu deu para a gente a Torá. Shit mea vechat tzarei avei. 611. Anochi velo elecha mi pia gvurash manum. E as duas primeiras dibrotas, os dois primeiros dos 10 mandamentos, a gente ouviu diretamente de Akadosh Baruch Hu, certo? Então, Moshe Rabbeinu deu para a gente Torá, valor numérico da palavra Torá é 611, mais duas que a gente ouviu diretamente de Akadosh Baruch Hu dá 613. Então, a gente consegue tirar esse número também dos psukim. Virando a Mozart, do Kav Dalet Amud Aleph, último daf de Masechet Makot. Então, Moshe Rabbeinu trouxe para a gente 613 mitzvot. Agora, com o tempo, o povo foi se afastando da emuná, foi se afastando das mitzvot. Então, a gente vai encontrar alguns nevim que eles diminuíram as mitzvot, ou seja, eles sintetizaram as mitzvot e falaram, olha, é difícil 613, cumpre pelo menos essas. Então, fala para a gente agora o seguinte, Ba David ve'midan alachadesre. David Amelech transformou as 613 mitzvot em 11 princípios específicos. Ele sintetizou as mitzvot em 11. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, Mismor le David, no Mismor de Teilim, Mismor le David, Hashem, mi agur bo'alecha, mi eshkon behar kochecha. Quem é a pessoa que ele vai morar no seu oel, na sua tenda, ele vai ficar na sua montanha, ou seja, quem é a pessoa que vai chegar no Lamabá? E David aqui, David Amelech numera aqui 11 características, 11 atos, ações que a pessoa precisa fazer para ter o Lamabá. E essas 11, a priori, são as 11 mitzvot que a pessoa tem que cumprir. O Ler Tamim é uma pessoa que ele é uma pessoa direita, o Poel Tzedek é um trabalhador correto, Vedover Emet Bilvavó, 3, certo? Ele fala a verdade no coração dele, Loragal Aleshonó, ele não fala Lashonará, não engana os outros, Lo Asalireurá, não fez mal aos outros, Vecherpalo Nassal Krovó, ele não deixou nenhum parente ser envergonhado, nem nada do tipo, essa é a sexta, Nivze Be'enav Nimas, tem humildade, ele não se vê como alguém especial, Vetirei Hashem mechabed, ele mechabed as pessoas que têm irat shamayim, nishba le'arav velo yamir, se ele jura, ele cumpre, kaspo lo iten beneshech, ele não dá, não faz empréstimo, não dá dinheiro a juros, veshochad al nakil lo lakach, ele também não pega shochad, ele não pega dinheiro para julgar ou algo do tipo, certo? Ele não é subornado. Então, David Amelech falou para a gente aqui uma lista de 11 características que mitzvot que a pessoa tem que cumprir, com isso ele chega no Lamabá. Então, a gente vê que a priori de David Amelech, das 613, ele sintetizou isso para 11. O Se'el Eloi Mot Leolam, assim fala o fim do Perek de Teilim, o Se'el é alguém que faz isso, alguém que cumpre isso, Eloi Mot Leolam, ele nunca vai cair, ou seja, ele vai para o Lamabá. Então, David Amelech sintetizou as 613 em 11 mitzvot. E aí a Gemara fala para a gente aonde a gente encontra essas 13, quem personificou essas 13 mitzvot. Olech Tamim Ze Avraham, essa tmimut, essa emuná, essa proximidade de Akadosh Baruch Hu na inocência, era Avraham Avinu Dechtiv, Italech Lefanai Veye Tamim. Assim a gente conta com Avraham Avinu, que ele é chamado de Tamim, alguém que está próximo de Akadosh Baruch Hu com inocência. Poel Tzedek Egon Abba Hilkiau. Poel Tzedek, um trabalhador direito, é igual a Abba Hilkiau. Tem uma história dele, Masechet Ta'anit, de que ele nem, se alguém dava para ele bom dia, ele não respondia quando ele estava trabalhando. Hora de trabalho é hora de trabalho. Vedover Emet Lavó, que Egon Rav Safra, alguém que nunca mentia era Rav Safra, certo? Bará vai trazendo pessoas que personificaram essas características. Loragal Leshonoze Yaakov Avin, Dechtiv, Ulai Musheni Aviv, Eiti Benav Kimetaatea. Yaakov Avinu, ele não queria enganar
Yitzhak para receber as brachot de Esav. Ele falou: olha, talvez meu pai vai perceber que sou eu. Ele não queria realmente enganar. Lo asali reu rash, lo yarad leumanut haveró. Não fez mal ao amigo significa que ele não criou uma competição indevida para tirar a parnassá do amigo. Vecherpar lo nasal krovó, zé mekarevet krovav. Herpar lo nasal krovó significa não só que não deixa os parentes sofrerem, também significa, olha, você mekarev, você traz seus parentes para próximo de você, ajuda eles. נבזה בעיניו נמאס, זה חזקיהו המלך שגירר עצמות אביו במיטה של חבלים, נבזה בעיניו נמאס, alguém que ele é nivze, alguém que é desprezível, ele também despreza, alguém que despreza Kadosh Baruch Hu, eu desprezo ele. Assim a gente encontra com Hizkiyahu, que o pai dele foi um dos piores reis de Israel, ele fez muitos pecados, muitas coisas ruins, e quando ele foi enterrar o pai, ele não enterrou o pai com kavod, ele enterrou o pai numa cama de cordas. Vetirei Hashem mechabed, alguém que mechabed, quem tem Irat Shamayim, é Yoshafat melech Yehudá, Yoshafat, o rei de Yehudá, ele foi alguém que honrou pessoas que têm Irat Shamayim. שבשעה שהיה רואה את המחכם, היה עומד מכיסו, מחבקו, מנשקו, וקורא לו אבי אבי רבי רבי מרי מרי. Sempre que ele via um Talmid Chacham, alguém que tinha muito conhecimento de Torá, ele mesmo sendo rei, ele levantava da cadeira, dava um abraço, dava um beijo, chamava ele de meu pai, meu rabino, certo? Ele respeitava muito Talmidei Chamim. Nishba le'ara Velo Yamir, alguém que fez um juramento e ele nunca volta atrás, que Rabi Yochanan, como a gente encontra com Rabi Yochanan. Rabi Yochanan, Rabi Yochanan, às vezes ele jurava que ele não vai comer até chegar na casa dele, ele não comia, certo? Ele fazia juramentos, era parte do dia dele, hoje em dia não é muito bom essa história de juramentos, às vezes as pessoas não conseguem cumprir, mas Rabi Yochanan ele sabia que não importa o que ele jura que ele vai ficar de Ta'anit, vai ficar de jejum até chegar em casa, ele sabe que ele não vai passar na frente de uma loja que vai ter uma comida especial, ele vai parar para comer. Ele tinha autocontrole e ele conseguia cumprir os juramentos dele. Kaspolo Natan Beneshech, afilo beribit oved kochavim. Isso que está escrito no passo que a pessoa não emprestou juros, é óbvio que não pode emprestar juros, é uma proibição da Torá emprestar juros. Que hidush tem aqui, que novidade tem aqui, que David Amelach viu nisso algo especial. Então fala a Gemara que o passo está se tratando que mesmo um juros permitido, não tem proibição de dar juros, emprestar juros para um goi, mesmo isso a pessoa não fez, isso daqui é um sinal de que ele realmente não quer ganhar dinheiro de maneira que ele não trabalha, veshochadal naquilo lacar, alguém que não recebe suborno, que como Rabi Shmuel Rabi Yossi, como Rabi Shmuel Rabi Yossi, que quando ele era dayan, ele era juiz, e se vinha um julgamento para ele em que ele tinha qualquer tipo de negiá, qualquer tipo de nigud inyanim, ou outros interesses, ele não julgava. Certo? Certa vez, por exemplo, a Gemara conta que o trabalhador dele, ele tinha um campo, que tinha alguém que trabalhava lá, que ganhava porcentagem, e esse cara tinha um julgamento. E na hora que ele foi ser julgado perante Rabi Shimon ben Rabi Yossi, ele já trouxe a parte de Rabi Shimon ben Rabi Yossi do campo. Falou, olha, tá aqui a sua porcentagem, a sua parte, a minha parte eu peguei. E Rabi Shimon não quis julgar ele. Embora não é shochad, não era suborno, porque o que Rabi Shmuel recebeu era dele por direito, era parte dele no campo, mesmo assim ele não quis julgar. Ou se ele loimot leolam, alguém que ele faz isso, ele nunca vai cair, ou seja, ele tem olam abá. Então, David Amelech sintetizou as 613 mitzvot para 11. כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרה הזה, היה בוכה, אמר מאן דעביד לילה כולהו דלא ימות, אחד המיני הוא ימות. Quando Rabban Gamliel chegava nesse passuco, no Perek de Teilim, ele lia o passuco da seguinte forma: ele lo yimot lelam, alguém que faz esses, alguém que cumpre tudo isso, lo yimot lelam, ele nunca vai cair, ele vai direto para o Lamabá. E Rabban Gamliel, ele entendia o passuco, ele chorava, ele falava, olha, quem cumprir tudo isso, essas 11 coisas, ele realmente lo yimot, ele nunca vai cair. Ahad haminai o yimot, mas se a pessoa deixar de cumprir uma das 11, ele vai acabar sendo castigado, não vai chegar no Lamabá. Amrulei michtiv, ose kolele, ose elektiv, afilo bechadaminayu. Falaram para Rabban Gamliel, olha, está escrito no passuco, ose ele loimot lolam. Quem faz esses, não está escrito no passuco quem faz todos esses, ose kolele, está escrito ose ele, quem faz esses, não precisa ser todos. Se você já fez um desses, isso daqui já te dá força para chegar no Lamabá. De lotemari, porque se não for assim, se essa não é a explicação do passuco, se a gente não lê o passuco e interpreta o CL como se fosse um desses,
Tivkahina. Tem um outro passo que diz o seguinte: Altitamu becholele. Vocês não podem se impurificar em todos esses, certo? O passo fala sobre todas as proibições que os Kenanim faziam, ligadas à promiscuidade, etc. E está escrito no passo: Altitemu becholele. Não se impurifiquem para todos esses. Atamnami anogia becholele o demetame bechad minai ulao, elalá bechad mikolele, achanami bechad mikolelo. Desculpa, o passo não está falando de ervar, o passo está falando sobre. Ah, sim, na roda. Sobre proibições ligadas à promiscuidade, que isso daqui impurifica a pessoa. E está escrito no passo, Kalti temu becholele, não se impurifiquem em todos esses. Agora, se todos esses significa que tem que fazer todos, se eu não fiz todos, eu não fiz a proibição, não faz sentido. A priori, cada uma das relações proibidas lá é proibida por si só. Não precisa transgredir todas as proibições para ser proibido. Então a gente vê de lá que mesmo quando está escrito você altitamu becholele, essa linguagem significa, olha, não faça nenhum desses. Então aqui também a nossa linguagem, você ele loimot leolam, é alguém que faz um desses, ele já tem olam abá. Então, Davi sintetizou para 11, conta para a gente a Gemara, Bai Yeshayahu ve'emidan al shesh, Yeshayahu diminuiu para 6, de 11 para 6, Dertiv, que está escrito no Pasuk, certo? O Pasuk de Yeshayahu, Olech tzedakot ve'dover mesharim, moes bebetza me'ashkot, noer kapav mitmoch be'shochad, otem ozno mishmo adamim, ve'otzem enav mirot berá. Ele diminuiu para 6. Quais são 6? Olech tzedakot, alguém que ele vive direito, é uma pessoa correta, ve'dover mesharim, ele fala coisas verdadeiras, ele não mente, moes bebetza meashkot, Moes Bebetza, ele não recebe, não pega dinheiro indevido, meashkot noer kapav mitmoch, desculpa, Moes Bebetza meashkot noer kapav mitmoch bashochad, ele também não suborna, certo? Ele toma cuidado com gezel, com roubo e com suborno, ou temos no mishmo adamim, ele não ouve lashon hara, veotzem enav mirot berá, ele também não vê coisas erradas, essas 6 coisas, isso daqui a pessoa chega no Olam Abá, e a Gemara de novo fala quem personificou essas 6 coisas. Olech tzedakot de Avraham Avinu, dechtiv ki yedativ leman asher yitzaveh vegomer, certo? Olech tzedakot de Avraham Avinu, que ele ensinou para os filhos o caminho de Akadosh Baruch Hu, vedover mesharim, que ele só fala a verdade, zeh shino maknit penei havero berabim, dover mesharim não é só falar a verdade, explica a Gemara, dover mesharim é alguém que toma cuidado com o que ele fala, ele não provoca, não envergonha o amigo em público, moes bebetza me'ashekot, que God Rabbi Shmuel ben Elisha, que ele toma cuidado com Gezel, ele toma cuidado para não ter aná, proveito de nada proibido. Noer kapab mitmoch beshochad, ele toma cuidado para não. A quarta coisa que apareceu no Pasuk, que ele toma cuidado, ele se afasta de shochad, de suborno, que igual na Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, a história que a gente viu, de Rabi Shmuel ben Yossi, que ele era juiz, e o trabalhador dele trouxe a porcentagem, ele não quis julgar ele. O temos no mishmo adamim, de lo shama beziluta de tzuvra merabanan veshatik, que significa que ele não, ele tampa o ouvido para não ouvir algo errado, não é só Lashon Hara, e sim é alguém que ouviu falando mal de um Talmid Chacham, de um Tzura Merabanan, de algum Bahur Yeshiva, de alguma coisa do tipo, e ele não ficou quieto. Que Gon, Rabbi Lazar Rabbi Shimon, como Rabbi Lazar Rabbi Shimon, se alguém falava mal de um Talmid Chacham, de alguém que dedica o tempo dele para estudar a Torá, Rabbi Lazar Rabbi Shimon não deixava quieto. Ele respondia, ele evita olhar coisas erradas, coisas ruins que Rabi Chia Barava, como a história de Rabi Chia Barava, Dama Rabi Chia Barava, Ze sheino misakel benashim b'shah she'omdot ala kvisa. Fala Rabi Chia Barava, o que significa tomar cuidado para não ver coisas erradas? É a pessoa que toma cuidado para não ver as mulheres no momento em que elas estão lavando roupa. Elas costumavam lavar roupa no rio e para lavar roupa ela tinha que puxar a manga, e às vezes a manga subia acima do cotovelo, num lugar que é proibido de ver. Então a pessoa que toma cuidado com isso, esse é um dos 6 pilares, de acordo com Yeshayahu, para 613 mitzvot. O Chtiv, com relação a alguém que faz isso, está escrito, Umeromim Mishkon Vegomer, ele vai estar, Bimromim, ele vai estar lá em cima. Bamicha Vemidan al Shalosh, depois de Moshe falou 613, Yeshayahu diminuiu para, David diminuiu para 11, Yeshayahu para 6, Micha, um dos Nevim, diminuiu para 3. Dertiv, está escrito no Pasuk, Egid lecha Adam, ma tov, ma Hashem doresh mimcha, eu vou te falar, Ben Adam, o que que é o bom, o que que a Kadosh Baruch Hu espera de você, quais são as 3 coisas que Hashem espera de você, que masot mishpat, ser alguém injusto, ve'ahavat chesed, prestativo, ajuda os outros, ve'atznei alechet im Hashem Elokecha, e você vive com tzniut. O que que significa isso? Essas são as 3 coisas. Asot mishpat zeadin, asot mishpat é alguém justo, correto, certo? Não engana, não mente, não rouba, etc. Ahavat chesed ze gmilut chassadim, alguém que ajuda os outros. Ve'atznei alechet ze otzat hamet ve'achnasat kala.
Atznia lechet é alguém que ele faz o bem, ele pratica o bem de maneira atznuá, de maneira escondida. Otzatamete, alguém que faleceu, precisa acompanhar ele pro enterro. Não, não é uma coisa que tem muito barulho, tem muita visualização, não tem muita propaganda, mas ele faz, Arnasat Kalal, que precisa juntar dinheiro para uma mulher casar, uma mulher pobre, que não vai fazer uma festa grande, ninguém vai ficar sabendo. Ele faz isso, Betzniut, isso daqui demonstra a seriedade, a proximidade dele com as mitzvot, com a Kadosh Baruch Hu, que ele não procura ficar, que todo mundo saiba o que ele fez. Isso daqui é o terceiro ponto que a pessoa precisa ter. Velot varim kal vachomer, e aqui a gente tem um kal vachomer. Uma dvarim shindarkam lasutam betziná. Amra Torah ve'atznei alechet, dvarim shindarkam lasutam betziná, lachat kama ve'kama. Daqui a Gemara aprende um kal vachomer. Se coisas que geralmente não é feito betziná, não é feito em silêncio, o enterro de alguém, um casamento, são coisas geralmente que fazem barulho, tem bagunça. Se mesmo aqui a Torá falou para fazer isso em silêncio, fazer isso com regato, não exagerar demais, coisas que geralmente são feitas betziná e a pessoa toma cuidado com isso, coisas que realmente geralmente não são feitas de maneira pública e a pessoa mantém isso escondido, mantém isso com recato, mais ainda que ele vai ter sahar. Então, Michá diminuiu para 3, Hazar Eshayau Vemidan Alstein, Yeshayahu diminuiu de novo para 2. Aparentemente ele viu que 6 era demais para todo mundo, ele diminuiu para 2. Shenemar Komar Hashem, Shimru Mishpat versus Tzedakah. Shimru Mishpat, cuidado, tomem cuidado com Mishpat, com julgamento, com questões financeiras, versus Tzedakah e ajudem os outros. Essas duas coisas é suficiente, vocês fazem essas duas coisas, já tem o Lamabá. Bamos Vemidan Alechad, Amos diminuiu para 1, Shenemar Komar Hashem Lebeit Israel, Darshuni Vechayu. Darshuni Vechayu, me procurem e vocês vivem. Ou seja, Amós diminuiu para uma coisa. A única coisa que a pessoa precisa fazer é lidrosh, é procurar a Kadosh Baruch Hu. Se a pessoa procura a Kadosh Baruch Hu, isso daqui já é tudo que é esperado dele, já está ótimo. Matkiv la Rav Nachman Baritza, Keima Darshuni Bechol a Torah Kula. Fala Rav Nachman Baritza, olha, Darshuni, me procurem, pode ser me procurem em toda a Torá, em todas as mitzvot, não especificamente uma. Então, quem sim diminuiu para uma, ela bacha Havakuk vemidan alachat sheneimar vetzadik bemunato echie. Havakuk diminuiu para um, que é a emuná. Se a pessoa tem emuná, isso daqui já leva ele para o Olam Abá. Uma pessoa que toma cuidado com a emuná dele é Kadosh Baruch Hu, isso já leva ele para Kadosh Baruch Hu, para o Olam Abá. Agora, obviamente, eles não anularam as mitzvot, eles simplesmente falaram, olha, a gente viu que essas gerações não estão conseguindo, vamos procurar as mitzvot que sintetizam todas as outras, que se a pessoa fizer isso, ele consegue se desenvolver daqui para todas as mitzvot, e no fim a emuná é aquilo que abre o caminho, o coração da pessoa para todas as mitzvot. Então, Habacuc fala, olha, você quer tratar de uma coisa, você quer começar a mudança na sua vida para chegar no caminho de Akadosh Baruch Hu, no caminho das mitzvot, emuná. Emuná é o passo para lá, emuná é o que muda o seu caminho para você chegar nas mitzvot. Então, paramos por aqui. Foi.